Estou muito contente, muito, 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 né? Hum. Por todas nós estarmos aqui, pela Eva estar aqui conosco, né? Eu acho que vai ser um encontro muito bonito. E assim, para nos receber e para receber a Eva, eu quero oferecer um poema. E, né, como eu sou cara de pau, eu ofereço, né, aquilo que a gente recebe. Então, eu quero oferecer, eu vou ler um poema para vocês. Vou ler um poema para a gente, não para vocês. Ele se chama Asas do Coração. Meus olhos criaram asas, voaram como águias. Percebi por trás das nuvens os segredos do meu coração. Descobri que a vida na escuridão é lá que a luz inflama e incendeia. O fogo consome e ateia. Me refaço em vivas brasas, queimo retalhos que me prendem, domino forças que me rendem, agora então sou todo asas. Eva Potiguara. Então, seja muitíssimo bem-vinda, Eva, e a palavra está contigo, que a gente está com muita vontade de te ouvir, de conversar com você. Jurema Inde Moraíbe, que Jurema nos abençoe, nossa grande mãe, nossa Biayala, Endere Membira Biayala, vós sois filhas da terra, e eu estou mais feliz porque só tem mulher, entendeu? Não é nada contra os homens, mas parece que as mulheres, como sempre, estão mais preocupadas com coisas que, que são ancestrais, né? E hoje, como diria Ailton Krenak, né? Nós estamos precisando voltar, né? Precisamos voltar é, às nossas raízes. E eu acho que as mulheres, e agora trazendo a Esther da obra As Mulheres que Correm com os Lobos, ela na obra dela, Ciranda das Mulheres Sagradas, ela compara as mulheres como árvores. E ela diz assim que as mulheres, as anciãs, são árvores mais frondosas, com raízes mais aprofundadas. E que lá embaixo elas cirandam, elas se conectam pelas raízes umas com as outras. E elas também acolhem as novas árvores, que são as árvores filhas, as árvores netas. E essa ideia de nos vermos como árvores, né? É uma forma da gente sentir que nós, mulheres, somos irmãs, somos filhas da mesma essência, somos o útero do útero desta mãe terra, né? Nós estamos como parte, né, desse útero que muitas vezes foi nos educado que estamos distante e fora deste útero, que é o útero mãe, o útero terra. As mulheres do meu povo e de tantos povos originários, eu acredito até das mulheres brancas, das mulheres de outras nações, fora Pindorama. Quando eu falar Pindorama, eu estou falando do chamado Brasil, tá? É, as mulheres elas tinham a luz sentadas de cócoras. Elas iam para as beiras dos rios para ter seus filhos.
E às vezes elas iam com outras mulheres, que naquele momento, né, sagrado, né, é, aparava, né, parava a criança, entendeu? Às vezes as parteiras diziam, eu aparei esse menino, eu vi esse menino crescer, olha, eu aparei esse menino, entendeu? Então, assim, as mulheres, elas tinham filhos dentro da água, que também é a mãe d'água, certo? Então, essa relação da mulher com a terra e a água eram bem mais profundos antes desse processo que chamaram de colonização. Aí veio, com certeza foi um homem, né? E botou a ideia que a mulher tinha que ter que filho, parir, deitada. As mulheres começaram mais a sofrer, mais dores para ter um filho deitado, não é? Até uma criança que estudou a gravidade sabe que tudo deitado é mais difícil do que em pé. Se algo tem que sair, né? Entendeu? Então, a sabedoria das xamãs, né? E dos xamãs, tanto mulheres como homens, sempre foi ligado à natureza. É, vocês todas aqui leram o livro A Queda do Céu? Estamos lendo em conjunto, ó, os É, 3 né? anos. Que bom, isso é que é bom mesmo. Olha que coisa mais linda. Eu vou avistar. Vocês já conhecem pessoalmente o Copenau, o Davi? Não? Então. Mas todas vocês moram em Roraima? Não, né? Não, Ah, sim. eu acho que a gente, eu Sônia acho que a São gente, Paulo, dá para saber que Sônia São Paulo. eu Tem acho que a Thelma que é gente São podia ver. Paulo. Tem vários aqui de São Paulo, né? Beth. É Porto só Velho, você que é de Roraima? Rondônia. Sou Aliás, eu, Rondônia. a Roberta e a Célia. E Hum. eu sou de Curitiba. E eu Ah, deixo de pessoa. João Pessoa, por isso você falou da festa junina, porque É. eu sou do Rio Grande do Norte, né? Então, a Olha, gente que é do Nordeste, a gente sabe que é o ano de maior, é o mês do ano de maior festa, né? É o mês de junho, né? uhum. Então, agora mesmo tá cheio de fumaça por aí, de festa. E olha que nós estamos no século XXI, mas isso aí, né? Então, assim, é, voltando a esse pensamento dos xamãs, né? Quando a gente ouve essa palavra xamã, o que que vem assim na cabeça de vocês, né? Quem quiser pode falar. Quando ouve esse nome, xamã, o que que vem assim na cabeça de vocês? É a pessoa que conversa com o invisível e consegue comunicar para nós o que esse invisível está dizendo. Uhum. Isso aí é uma leitura. Alguém tem uma outra leitura? Eu quero sem, eu não tenho receio, gente. Aqui não existe, aqui não tem né, nada de certeza. Aqui só tem incertezas. Seria um líder Certeza das espiritual, incertezas. Hã? um líder espiritual e que também que seria na nossa sociedade correspondente a um médico, né, que cuida das doenças. É outra leitura. Alguém mais tem outra É. leitura? Ô, Eva, para mim, xamã, quando você está falando a palavra xamã, xamã, para mim vinha assim, chamar, 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 escutar, dar ouvido, e me veio muito esse sentido. Uhum, Fazer escuta. uhum. Eu vou no caminho de todo mundo, mas pegar carona aí com a Sandra.
porque Uhum. eu sinto que o xamã é aquela pessoa que consegue fazer uma escuta de dentro de si, de dentro do outro, né, de dentro dos outros, que consegue se conectar, que tem uma disponibilidade interna para se conectar com todas as formas e possibilidades de vida, com esse inconsciente coletivo que nós temos, e que consegue, dessa maneira, é, criar uma possibilidade, um espaço, uma condição segura de cuidado de, das pessoas, né? De cuidado com as formas de vida. Então, é alguém que tem essa escuta interna de si, do outro, que tem essa disponibilidade e que se coloca a serviço, né? E que com isso precisa ter assim um ego bem pequenininho, né? Porque não é, e que se coloca muitas vezes, inclusive passando por situações ou por provações, situações difíceis e delicadas, né? Que abre mão do seu desejo em prol de uma outra coisa maior, né? Eu vou um pouco por esse caminho. É Sim, uma leitura, eu uma vou. outra leitura também muito importante. Alguém mais quer falar? Eu acho, é, é, como isso que você falou, Beth, é, quero acrescentar assim, é alguém que se entregou, é alguém que fez uma entrega para ir além, todo, né? Realizou todo um processo para ir além, né? E para ser aquele que transmite o que os homens comuns não conseguem alcançar. Então eu acho ele um artista, né? Ou alguém que consegue fazer uma leitura além, né? E, e trazer para nós, para que a gente possa entender ou para que a gente possa se aproximar mais desse sagrado. Acho que é isso. Uhum. Eu acho que se juntar o que todas vocês falaram, né, daria um texto coletivo bem enriquecedor. Porque o que vocês falaram, ao meu ver, são complementos, são partículas, sabe? E é tão bom, se permitir a isso. Então, uma das palavras que vocês falaram, né, é que o invisível, né? É interessante que nós fomos também educados só a acreditar no que vemos, não é? No que sentimos, no que pegamos e no que vemos, entendeu? Porque esta sociedade é materialista. Então, a gente está numa sociedade tão materialista que se você lidar com aquilo que não é perceptível aos olhos, as pessoas vão dizer que você é louca, entendeu? Então, o que é normal é ser superficial, é ver apenas o que é perceptível a todos, o que é comum, é normal. O que foge dessa normatização, dessa filosofia pragmática que está enfincada no solo patriarcal e num pensamento também racional, não dialoga com as leis do daquilo que não é perceptível do modo comum.
e, consequentemente, não vai compreender ou não se permite compreender o que é diferente. Essa ideia do que é diferente para muita gente significa que é algo inferior. Porque se você é diferente de mim, você é inferior a mim. Você é uma pessoa que não tem cultura ou que não tem inteligência, que não é uma pessoa com capacidades racionais. Foi assim que o homem branco pensou sobre nós quando chegou aqui em Pindorama, no século XVI. Por quê? Porque os povos originários, o povo tupinambá, potiguara, eu sou do povo potiguara, foi sempre um povo xamânico, de falar com a mata, de conversar com o vento, ouvir, ouvir a chuva, saber quando vai ser inverno e quando vai ser verão. A ler o tempo e a ler o caminho das formigas. Os leitores de uma linguagem que não é perceptível, que não é pragmática, que não é normal. Aí, esse povo são selvagens, eles então vão servir, talvez nem sirvam nem para ser escravizados. Nós estamos há 524, né, anos. Nós estamos há mais de 5 séculos sendo considerados pessoas de baixa ou inferioridade, ou baixa humanidade ou inferioridade. Um dia desse foi que nós indígenas foram considerados cidadãos. Isso está na Carta da Constituição de 1989. E tem o quê? 34 anos? Aí, todos os dias, nós, mulheres indígenas, especialmente mulheres, somos perseguidas. E se uma das mulheres for uma xamã, uma benzadeira, que pode também ser uma xamã, uma curandeira, ela é considerada uma bruxa, ela é considerada uma mulher que tem que ser queimada. Uma mulher, segundo os padrões religiosos católicos, não sei se aqui na sala tem pessoas católicas, mas esse pensamento ele foi disseminado, né, pela Igreja Católica desde bem antes do século XVI, bem antes dessa situação acontecer aqui, que tudo que era diferente era abominável. E o que era abominável tinha que ser exorcizado, tinha que ser queimado. Então, quantos xamãs com pensamentos como Davi Copenau, quantas mulheres que conversavam com a natureza, que traziam a sabedoria que não está nos livros, que não está nas universidades, as sabedorias que não está
nos escritórios comerciais, jurídicos, burocráticos desta sociedade líquida, que está mais gasosa a cada dia. Logo, logo não vai existir. Já deixou de ser líquida, já passou de líquida, está quase gasosa. E o que acontece? Essa semana passada agora, queimaram mais uma casa de um casal de curandeiros indígenas do povo Guarani. No início desse ano, de 2024, queimaram um casal de idosos. Idosos. Eles estavam dormindo e eles foram queimados vivos. Gente, nós estamos falando do século XXI, em que as pessoas usam o celular para falar com o planeta, em que as pessoas usam o Wi-Fi. Interessante. As pessoas não acreditam no xamanismo, mas acreditam no Wi-Fi. Por quê? Porque o Wi-Fi não é uma corrente que você vê, mas ela se estabelece, ela se conecta. Mas quem tem conexão com a natureza, tem um Wi-Fi com a natureza. Se conecta, se sente parte, sente a dor da mãe. A mãe terra está sofrendo. E nós estamos sentindo a queda do céu. Porque a queda do céu é porque a terra ela está se degradando. Então é evidente que o céu vai cair. Toda essa crise climática, esse aquecimento global, que as crianças, os idosos, os animais não estão suportando. As mulheres, especialmente quando entra no climatério, as crianças autistas, isso está sendo uma forma de alerta, mas um botão vermelho já foi acionado. Quando Davi Copenhague e Bruce Albert, né, eles escreveram esse livro pela primeira vez, foi em 2010. E eles escreveram primeiro em francês. Olha só, em francês. Para depois esse livro ser escrito na língua portuguesa, anos depois, lá para 2015, pela Companhia das Letras, mas já tinha sido escrito antes. O que acontece? A Europa, hoje, eu estive em Portugal semana passada, fiquei mais de 20 dias, estava na Feira do Livro de Lisboa, e depois fui para uma feira internacional que acontece no interior. E essa feira, eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas, a maioria delas são pessoas de mais idade. Quando eu digo mais idade, pessoas de 60, 70, 80 anos, bem sóbrias, pessoas de mais de 80 anos, bem sóbrias, preocupadas com as queimadas e com o desmatamento aqui no Brasil. Mas eles também lá também sofreram com muitas queimadas, especialmente em 2017, 3 anos antes da pandemia. Eles também ainda hoje sofrem com problemas nas florestas que eles têm, de árvores como o eucalipto, que é uma praga, né?
que não é a árvore nativa deles, como também não é a árvore nativa aqui em Pindorama, e tomaram de conta para quê? Para transformar aquilo ali em combustível. Do mesmo jeito a cana-de-açúcar, que, por causa da cana-de-açúcar, muitos dos meus ancestrais foram trucidados. E o que eu quero dizer com isso é que, hoje, olha só, aqueles que tiveram aqui filhos, neto, bisneto, quinta neto, dos que vieram invadir aqui, hoje estão preocupados com a terra aqui. Eles lá estão preocupados com a situação aqui. Olha a situação aqui, ó. Estão vendo a situação? Eles lá, nas escolas, nas rodas de literatura, estão preocupados. Por quê? Porque essa destruição começou com o pau-brasil, acabando a Mata Atlântica. Depois, entrou para o sertão, entrou para o cerrado, entrou para os pampas. A tragédia que aconteceu com o Rio Grande do Sul está acontecendo. É uma tragédia anunciada há muito tempo. O Rio Grande do Sul perdeu 80% de suas florestas. Que é 80%, gente. Não tem nem 20% de floresta do Rio Grande do Sul. Onde é que essa água? Aí eu volto para as árvores. São as árvores, gente. São as árvores que sugam a água, trocam com a água, leva a água para as raízes, que leva para o caule, que leva para as folhas, que leva para os frutos, que leva e leva. Olha que coisa linda. Olha que poesia. Olha que poesia. Isso é poesia, gente. A poesia da vida. Mas quem é que está podendo ver isso? Né? O essencial é invisível aos olhos, disse Saint-Exupéry. Por quê? O que é xamânico, o que é fora do padrão. Fora do padrão. Nós estamos numa situação muito difícil, viu, manas? Eu hoje estive na junta médica para levar a renovação da minha licença médica, né, que eu estou em tratamento de câncer há 1 ano e meio, vai fazer 1 ano e meio. E uma mulher me atendeu. Olha, a primeira vez que isso me aconteceu há 1 ano e meio para cá. Meu médico pediu 6 meses. Eu vou fazer agora, daqui a alguns dias, uma próxima cirurgia. A terceira que eu vou fazer. Ele pediu 6 meses. Ela disse que não ia dar os 6 meses para mim. Ela sendo uma mulher. Sabe o que é o termo que ela usou? Ela disse, não é nosso padrão. Aí eu perguntei para ela, a senhora já fez uma reconstrução mamária? Ela disse, por favor, espere lá fora. Eu perguntei, a senhora como mulher, como é que a senhora se sentiria se estivesse no meu lugar? Eu olhando nos olhos dela, falando isso. O que vai acontecer? Daqui a 3 meses eu vou ter que voltar lá de novo. Aí a senhora, novamente eu olhando para ela. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia? Você sendo mulher e agindo dessa maneira? Essa lei aí, padrão, foi criada por um homem. E hoje você reproduz. Eu disse a ela. Peguei a licença e saí. Quando eu fui diagnosticada, todo mundo, ai, Eva, fique boa logo,
vai ficar tudo bem, e só chamando vários tipos de santos e santos deles. Passou um mês, ninguém nem sabia que eu existia mais. Passou 3 meses, 6 meses. Perguntaram, quando é que você volta? Quando é que você vai voltar para a sala de aula? São mulheres. Eu não tive uma colega que chegasse e dissesse, Eva, como é que você está? Eu vou tirar um dia para lhe visitar. Nunca vieram me visitar. Eu morando na mesma cidade. Mas eu fui visitá-los lá no meu trabalho. Fui devagarinho, caminhando, cheguei lá, fui assistir uma atividade em homenagem aos professores. O que eu quero dizer com isso é que esta é a sociedade que a gente está. A sociedade da padronização. A sociedade em que a gente aprendeu a ficar de pernas cruzadas, em silêncio, ou, na hora de cantar o hino nacional, em pé, com a mão direita no coração. E ainda dizer, já podeis, ó pátria amada, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte varonil. A brava gente brasileira, longivá temor servil, ou ficar a pátria amada, ou morrer pelo Brasil. É isso, ainda hoje, é isso que se canta. Aí vem uma doida varrida, chamada Eva Potiguara, e aí inventa um novo hino, que foi o que aconteceu. Eu cheguei e disse, não podeis, ó pátria amada, ver contente a mãe gentil, estrupada e amordaçada, ela chora em solo ardil. A brava gente Pindorama, batizada brasileira, ganhou este apelido por derrubar o pau-brasil. Não podeis, ó pátria amada, ver contente a mãe gentil. Ou salvemos a mátria amada, ou perdemos o Brasil. E foi essa a forma que eu tive de responder. Vocês não vão me ver nunca cantando hino brasileiro. Primeiro porque eu não sou brasileira. Eu sou pindorama. Sou pindoraminense. Eu sou da terra das palmeiras, onde ainda canta o sabiá. O que eu quero dizer com isso é que, quando você age assim, você é a bruxa, porque você é diferente. Você é a louca, porque você é diferente. Você incomoda. Vai ter gente levantando cadeira, indo embora. Mas vai ter gente que vai falar de você. Vai ter gente que vai ler, comprar os seus livros. Vai ter gente que vai brigar, porque vai acolher essas ideias loucas, xamânicas, do invisível, porque também vai ter pessoas que vão se entregar, vai fazer uma entrega, olha, eu não quero mais saber de nada disso, eu quero agora quebrar tudo, vou quebrar esses paradigmas tudinho agora com a moléstia. Como diz aqui no Nordeste, vou dar a moléstia dos cachorros. Vou soltar a moléstia dos cachorros
vai dar agora a gota serena, entendeu? E agora eu baixei a Maria Firma de Aquino, a minha avó, e quando a gente começa a fazer essas quebras de paradigmas, a gente vai afrontar. Nós seremos insubmissas, marginalizadas, entendeu? As loucas. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Então, se sentir árvore, mulher árvore, filha, as árvores são nossas irmãs mais velhas. As árvores. Eu não sei se já fizeram isso, mas tente abraçar uma árvore. Tente conversar com ela, menino. Ou pense na terapia melhor que existe. E ela nem cobra hora, viu? Não cobra hora nenhum. Não precisa de plano de saúde. Você pode procurar a hora que quiser, entendeu? E ela não vai te chatear. Converse, agradeça, elogie, aprenda com ela. Não existe criatura mais generosa do que uma árvore. Ela dá sombra, ela dá flor, dá o fruto, ainda cortam ela. E ela vai e tenta nascer de novo, para fazer tudo de novo, vingar. E quando ela não consegue, aquele passarinho vai e consegue plantar ela do outro lado da montanha, que levou a semente dela para lá. Olha só. Então, quando a gente olha uma árvore, a gente não está vendo uma árvore. A gente está vendo ali um ente sagrado, do qual nós somos abençoadas por termos em nossas vidas. E é por falta de mais árvores que o céu está caindo. E é por falta de mais mulheres como vocês, que tiram tempo da vida de vocês para estarem aqui, que essa sociedade está deixando cada dia mais de ser humana para ser desumana. Eu nunca vi tanta frieza nas famílias como eu vejo hoje. Tanto distanciamento entre filhos, pais, avós e netos, professores e alunos, entre pessoas vizinhas. O mundo está dentro o mundo social capitalista é dentro de caixinha. Só que é uma caixinha dentro de outra caixinha, dentro de outra caixinha, dentro de outra caixinha. São várias caixinhas. É tantas caixinhas que tem uma outra caixinha, que é aqui, ó, na mente, corpo-mente. Que aí é aquela caixinha que você guarda e diz, ó, é a caixinha da insegurança, é a caixinha do medo, é a caixinha do trauma, é a caixinha do ódio, é a caixinha das humilhações sofridas. Quantas mulheres, e eu digo a vocês sem medo de errar, é muito difícil uma mulher, seja branca, negra, indígena, é muito difícil uma mulher não ter sido abusada, mesmo sendo casada. Para ser chamada de do lar e a rainha do lar. Porque o abuso, gente, acontece muitas vezes de maneira legítima.
Só o fato de você, muitas vezes, perder o seu nome para ter o do marido já é um abuso. Já é um corte da sua identidade. Entendeu? Cadê a sua existência? Você perde aquele nome que você ganhou da sua mãe, que ganhou do seu pai. Mas porque você agora não é mais nada daquela família, agora você tem do seu marido. Entendeu? Até um dia desses, as mulheres não podiam nem fazer uma compra, porque elas não tinham direito a um cartão de crédito. As mulheres não podiam se divorciar. As mulheres divorciadas, elas eram vistas como mulheres, né? De todo tipo de pensamento estúpido, né? Estúpido. E as árvores, olha só, voltando à metáfora, as árvores, elas são o tempo todo estupradas. Elas são exploradas porque elas têm que ficar no concreto, ali naquela cidade. Cidade de São Paulo, se der uma chuvinha pequena, fica tudo alagado. Eu estava um dia desse no Sesc de Pinheiros, que a gente ia apresentar lá, eu e algumas mulheres do Mulherio. Não choveu, não foi 10 minutos. Não foi 10 minutos, choveu, não. O povo ficou sem conseguir passar. Por quê? Cadê? Para onde é que a água vai? Só tem concreto. E as poucas árvores que tem estão lá. Estão o tempo todo torturadas por aquele concreto miserável que deixa o dia mais quente. Entendeu? Isso, para mim, é o verdadeiro inferno. Eu sou de uma cidade chamada Cidade do Sol. E pela NASA. Diga aí, porque aqui o sol, ele bota para lascar. Entendeu? Aqui, aqui o sol, inclusive, câncer de pele aqui dá demais. Até também pela localização do Rio Grande do Norte. Está acima da linha do Equador e o sol aqui é forte demais. Muito forte mesmo. 5h30 da manhã já tem sol, 6 horas está quente, já está quente. 6, 7 horas. E olha que aqui em Natal nós temos praia para tudo que é lado. Nós temos, até um dia desse, no maior grau aqui era 29 graus. Mas como houve muito desmatamento da Mata Atlântica e das nossas matas sobressalentes, o clima aqui está absurdo. A nossa, vamos dizer assim, o que escapa com a gente é água de coco, que a gente tem aqui de R$ 2. Até de R$ 1 a gente encontra água de coco por aqui. Né? E o pessoal que gosta de uma cerveja, né? Uma bem gelada, aí vai escapando devagarinho. Só que nós, mulheres, nós poderíamos nos comparar às árvores, árvores filhas, e sermos também para essas árvores, sermos para elas filhas dedicadas. Alguém pode dizer, mas isso é uma conversa para ter aqui, pelo amor de Deus, numa hora dessa. A mulher falando de árvore, para me dedicar às árvores. Por que isso, gente? Isso que eu estou falando não é pragmático, não é acadêmico, não é de nenhuma filosofia ocidental. O que eu estou falando, gente, é que nós, mulheres, e eu digo nós todas, fomos excluídas de maneira violenta do nosso matriarcado. Quando ainda estávamos na barriga da mãe, porque a vida
ela começa ali. É a vida intrauterina. No meu doutorado, quem quiser procurar depois, Pinheiro 2011, eu falei sobre a autocriatividade do ser. E uma das coisas que eu falei é sobre essa possibilidade da gente poder virar a chave. Virar a chave. Nunca é tarde para virar essa chave. Mas, como vocês mesmos falaram no início aqui, é necessário se entregar. É necessário ver o invisível. É necessário acreditar no inacreditável. É necessário ter uma postura despatriarcal. Porque o patriarcado, olha o que ele fez com a gente. Ele coloca as mulheres contra uma outra, colocando a beleza física como padrão, colocando determinadas mulheres superior a outras, e elas vindo acreditando nisso. Quando as mulheres, quanto mais elas se unem, mais forte elas ficam. E essa foi uma estratégia do patriarcado, porque sempre tiveram medo das mulheres. Entendeu? Olha, a palavra cunhã, seja escrita com K ou com C, na língua tupi, significa mulher. Mas vocês sabem o significado de cunhã? É língua que corre, ou seja, linguaruda. Entendeu? E que as mulheres, elas, para serem boas mulheres, têm que ficar em silêncio, caladas. Olha a ideia que passaram. Mulher, para ser mulher, direita, né? Ela tem que sentar assim, ela tem que usar o cabelo assim, ela tem que se vestir assim, ela tem que fazer isso e isso assim. Ela não pode dar iniciativa, o homem é que tem que dar. E outras coisas mais que vocês sabem. Sexo, gozar, nem pensar. Isso é coisa de puta. Entendeu? O homem pode gozar à vontade. Né? Agora eu pergunto a vocês sabem me dizer na natureza se tem algum animal que não goza? Aí eu digo, os chamados seres humanos. Só são esses. Porque, minha querida, se vocês vissem o gozo de um leão, vocês iam... Aliás, vocês não iam nem dormir. O urro de um urso não é nada perto de um leão gozando. Agora, você imagina a leoa junto com ele. Os animais na natureza, eles são livres em todos os sentidos. E éramos para sermos livres enquanto animais. Éramos para ter os mesmos direitos como pessoas. Os povos que vivem nas florestas, eles gostam de tomar banhos nus no rio. Não faz sentido botar uma roupa para tomar banho no rio. Não faz sentido. Para a gente não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido botar uma roupa no frio, porque você está com frio, você vai botar uma roupa no frio. Mas imagina o calor da moléstia. Aí você bota uma roupa que às vezes fica apertando você todinha, entendeu? Aí você vê. As mulheres, quando vão tomar banho de rio, eu vou logo contar para vocês, né? As minhas parentes, especialmente as parentes mais velhas, que
que elas têm muito mais para ensinar do que eu. Então, elas não vestem calcinha, não. Para que calcinha? Diabo de calcinha, só atrapalha. Quer mijar? Levanta, sai e mija. Para que calcinha? Entendeu? Bota o vestido. E aqueles vestidos de algodão bem solto, bem à vontade, entendeu? Quando vai sentar também, senta reganhada também, porque é a melhor maneira de sentar do que ficar espremendo as pernas para depois ficar com dor nas pernas. Tudo isso foram coisas que foram ensinadas para a gente. Os homens podem ficar reganhados, né? Tomando 3 lugares num sofá. Mas as mulheres não podem. Entendeu? São coisas que parecem simples, mas não é, gente. Não é. Tudo isso foi moldando, sabe? Moldando. Quantas mulheres não sabem o que é um orgasmo? Quantas mulheres não sabem o que é amor, o que é ser amadas? Só sabem o que é ser abusadas, humilhadas, o tempo todo usadas e também exploradas, até financeiramente. Né? E isso de todas as idades. Todas as idades. Todas. Mulheres novas, não tem nada disso de porque é nova, porque é velha, não tem nada. Todas. Todas. Não escapa nenhuma. Não escapa mesmo. Por isso, gente, eu sempre digo quando eu estou só entre mulheres. Mas que eu tenho homem também, eu digo a mesma coisa. Eu digo, ó, mulheres, amai-vos uma a outra, porque a outra podia ser você. Porque, na maioria das vezes, as mulheres ficam com raiva da outra. Fica com raiva. Se a outra é bonita, não elogia. Ai, a bexiguenta. Olha essa bexiguenta como tá. É muito... Entendeu? Ou então diz assim, colocando, às vezes, coisas que não existem na outra. Quando era para matriarcar, como as árvores fazem, com as suas filhas pequenas galhos, com as suas sementes. Olha que coisa, gente. Matriarcar é um processo difícil, mas não é impossível. Eu estou hoje, né, no Mulherio. Na verdade, eu comecei a criar esse Mulherio em 2021, em plena pandemia. Eu, aqui no Rio Grande do Norte, eu não conseguia estar em nenhum clube de leitura, nenhum. Por quê? Eu botei 2 criaturas na justiça, 2 homens, por racismo e misoginia. Eles simplesmente fizeram várias matérias contra mim, me esculhambando como mulher, como professora, como indígena, como escritora, como tudo. E eu sofri pra caramba, porque na pandemia a gente não podia, né, estar com os nossos pais. Eu não podia abraçar minha mãe, eu não podia abraçar o meu pai, eu não podia. E aí eu sofri pra caramba, caí em depressão, quis até morrer na época. E o que que aconteceu? Eu disse, não, eu vou me levantar. Vou me levantar, porque eu sou carcará, entendeu? Eu sou bicho ruim de matar, e só de ruim eu não morro. Botei um advogado, ganhei a causa. Por sinal, olha só, essa sociedade é tão patriarcal que o juiz era um homem. É? Aí, na hora que ele foi chamar as testemunhas, né? Ele foi mudando o temperamento dele, as noções dele. Quando a primeira mulher falou, era uma mulher idosa. Eu não sei se vocês conhecem, mas talvez conheçam a grande escritora que eu tenho como xamã para mim, a Maria Valéria Rezende,
que é uma das fundadoras do Mulherio Nacional. Algum de vocês aqui conhece? Pois olha, esta mulher, grave esse nome, Maria Valéria Rezende, é uma mulher mais de 90 anos, sóbria. Essa mulher é o cão espanhol. Essa mulher deu uma virada na minha vida. Ela me botou pelo avesso. Ela me deu um nó. Essa mulher, eu vou dizer, viu? Essa daí é matriarcada mesmo. Porque quando esses caras começaram a me humilhar e fazer tudo que era difamação contra mim nas redes sociais, nenhum clube de leitura quis saber de mim. As feministas de plantão sumiram todas. Eu não tive ninguém para dizer, Eva, eu estou com você. Nada. Não te conheço. Eu não te conheço. Agora você imagina, em pandemia, nós não tínhamos nem vacina ainda, isso foi em 2020. O que aconteceu? Maria Valéria Rezende, lá em João Pessoa, no telefone dela ligou para mim. Ficamos 2 horas no telefone. Eu chorava pra caramba. Porque eu esperava dessas mulheres o que elas não tinham para me dar. Eu queria delas o quê? Força, coragem, entrega. Eu queria que elas quebrassem os paradigmas patriarcais, mas elas não estavam prontas. Eu esperava delas a prática da teoria dos belos discursos, das suas crônicas e poéticas insubmissas. Mas era tudo uma grande mentira. E a prática, fato, ninguém pode correr contra isso. Aí essa mulher me levantou como uma árvore sustenta outra árvore caída. Ela me levantou. E ela ficou ali, lá do lado da terra dela, e eu aqui na minha, durante 2 anos. Depois, 2 anos depois, eu fui visitá-la, em 2022. E quando eu cheguei lá, ela disse, Eva, você tem que criar o mulherio das letras indígenas e não esperar mais outras mulheres para te acompanhar ou somar com você. E foi aí que surgiu o Mulherio das Letras Indígenas. Eu produzi o projeto, que é esse aqui. Eu não sei se vocês têm esse livro, porque esse livro a gente saiu distribuindo aí, esse livro não pode ser vendido, né? Nós ganhamos aqui, ó, o Jabuti, ó. Quando Jurema trabalha para lascar, viu? Aí, agora que eu ganhei o Jabuti, que eu sou uma jabuti, né? Aqui no Rio Grande do Norte, sou a única mulher que ganhou esse prêmio. E parece que é a única mulher indígena até hoje a ganhar o Jabuti. Aí o povo agora se lembrou que eu existo. É me chamando para aqui, para colar, para aqui, para colar. E agora, gente, para completar a situação, eu ganhei o prêmio Carolina Maria de Jesus. Com essa obra aqui, olha aqui, ó. Tem até a faixa aqui do prêmio. Jurema. Essa história aqui, Os Herdeiros de Jurema, foi lançada agora na Feira do Livro de Lisboa. E vai ser lançado aqui no Brasil pela Jandaíra, Jurema. E vai ser lá em São Paulo, viu? As manas aí de São Paulo, se liguem aí que eu vou mandar avisar. Está previsto para setembro. O lançamento dos Herdeiros de Jurema, que é baseado em fatos reais da minha tetravó. Aqui é só mulher, sabe de quê? De cabelo nas ventas. Essas mulheres aqui, eu vou te contar, viu? Essas mulheres aqui é de torar. Então,
Aqui tem essa capa. Essa daqui, gente, é da Editora Exclamação, né? Que foi lançado lá. E esse livro aqui era chegando e o povo levando, e o povo levando, e o povo levando, e o povo levando. Isso lá em Portugal. O que eu quero dizer que no dia que eu ganhei esse prêmio aqui, ó, no Jabuti, no dia 5 de dezembro, eu estava lá em São Paulo. Primeira vez que eu pisei naquele tapete encarnado daquele teatro municipal, que era a Casa dos Brancos, né? Que aquilo ali foi feito pelos brancos, né? Aliás, foi feito pelos escravizados, mas a mando dos brancos. Aí, no outro dia, dia 6 de dezembro, ganhei esse prêmio aqui. Aí eu digo, é acreditar no impossível. Um dos caras que me botou nessa confusão aí dessa difamação, todos os dois são escritores. E nenhum dos dois é hétero. Alguém podia achar que era hétero, né? Todos os dois são gay. Mas mesmo assim me tratam de maneira patriarcal. Para vocês verem, gente, que não tem nada a ver de ser hétero ou homossexual. Homem, foi homem, não, eles abusam mesmo. Um deles disse que ele prefere dar um tiro na cabeça dele do que me pedir desculpa. Inclusive, uma das exigências do juiz foi que ele tinha que me pedir desculpa em público. Aí tá rolando a multa, sabe? Já passou de 20 mil, já passou de não sei quanto, só de multa. E a conta dele do banco vai ser bloqueada, ele vai ficar sem receber o salário. E eu não estou nem com pena. Porque também não estou com pena, né? A não ser de cocar, porque eu não sou galinha. Assim, gente, essas brincadeiras aí que são sérias é para dizer que nós mulheres não devemos ter medo de nada e de ninguém. Eu sou uma mulher que estou vencendo o câncer. Eu acho que vocês não sabiam que eu tinha câncer. Imagina se vocês vissem eu numa roda de toré, manifestada lá com maracá, fumando meu cachimbo e Jurema trabalhando, entendeu? Olha, essa história aqui, Jurema, foi em sonho. Da minha família. Eu estou ouvindo vocês. Nós Eu não sei o que estávamos te aconteceu, não sei até ouvindo. onde vocês conseguiram me ouvir. Não, Deu um blackout, foi. você foi sumindo, né? E foi voltando. Quando você estava dizendo, né, da importância das mulheres não terem receio, né? Não terem receio, né? Acho que de serem, né? Você está ouvindo? Oi, Eva, você está ouvindo? Oi, você está ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, tá. É que para a gente Estou você ouvindo, estou ouvindo tá, bem. tá. Estou Você ouvindo, estava viu? dizendo, né, da importância das mulheres não deixarem de seguir os seus caminhos, né, e de serem quem elas são, né? Eu vou aproveitar e eu queria só fazer uma colocação, né? Porque acho que quando, né, toda a narrativa que você está fazendo, eu fiquei pensando um pouco na ideia do selvagem, que você falou, né? O que é, afinal de contas, o que é selvagem, né? E essa ideia de que o selvagem é exatamente o oposto, né, do selvagem, de fato, como mercadoria. E acho que a mulher, o corpo da mulher, o pensamento da mulher também ser entendida como,
né, como mercadoria. E eu acho que a tua narrativa toda ela traz, né? Eu não sei a percepção das outras pessoas e a tua, mas eu acho que ela traz, ela apresenta, acho que é inclusive um depoimento, né? De onde é que está o selvagem e que selvagem e a gente talvez redefinir essa ideia. E acho que aqui no grupo isso é um consenso, né? Mas de que, de fato, né, a necessidade do selvagem como aquilo que não é adestrado, dominado, enquadrado, né? Que é o que dá força para a gente, para que a gente possa, né, possa tá seguindo, né? Então, acho que isso era uma coisa que eu não queria deixar passar, que eu queria comentar. Eu não sei se mais alguém quer fazer também, eu acho que alguma colocação para a Eva, para ela poder retomar a fala dela, se alguém quer falar alguma coisa para a Eva poder estar retomando, né? Mas eu acho que essa pontuação, né, do pensamento selvagem, ele é importante, porque a gente fugir de fato desses enquadramentos e da transformação de tudo que nós somos, de tudo que nós temos em mercadoria, né? E talvez tudo aquilo que eu acho que, enfim, as nossas maiores ambições, né? Elas devem ser talvez exatamente com aquilo que a gente sempre vai poder carregar onde nós estamos, por onde nós formos, e que é o que está dentro da gente que passa pelas relações, né? Mas alguém quer fazer alguma colocação para a gente aproveitar e passar a palavra para Eva? Alguém quer falar? As manas estão todas com o microfone desligado. Então, se vocês quiserem também se manifestar, se manifestem, viu? Isso é libertador. Eu acho que ser selvagem, para mim, é algo que está relacionado com o ser sagrado. Tudo que é selvagem é sagrado. A água não é um elemento, a água é uma entidade sagrada, porque ela é selvagem. Olha o poder que a água tem, gente. Olha esse poder. Ela tem um poder de cura, mas também tem um poder de destruição. Ela, porque ela responde, né? Olha a resposta da água para a destruição das florestas. A água responde. Responde com as enchentes, né? Com as inundações, com as grandes calamidades. A água é selvagem, ela ao mesmo tempo é uma entidade sagrada. Ô, Eva, Então, oi, não, desculpa, é que você falou da água, e às vezes eu penso, né, e pensando no que você estava falando conosco, você acha que, assim, seria possível, por exemplo, né, que as águas, enquanto entidade, né, enquanto sagrado, que elas pudessem responder até mesmo essa coisa terrível, né, que a gente está vendo e vê, né, todo ano, e esse ano pior do que o ano passado, né, me parece, mas não poderia também ser uma resposta, ser uma concretização, uma provocação para um processo de cura, né? E principalmente dentro de uma linguagem que talvez seja o nosso distanciamento dessa relação, né, com o selvagem, com o sagrado, ela é tamanho que a água ela responde não como punição, mas ela simplesmente ela se deixa chegar, né, porque ela está tentando tocar, ela está dando um grito que é o grito que o nosso inconsciente também está pedindo. Então a água vem e ela faz não é ela quem faz,
Dizer, claro, é fruto das nossas ações, é fruto das escolhas que nós fazemos, é fruto do nosso distanciamento do selvagem, mas que ela poderia ter, inclusive, essa função, que vai nos caber ouvir ou não, ficar com raiva da água, né, e continuar distantes, de fato, né, daquilo que ela representa, e talvez de onde esteja, de fato, os nossos, né, processos de cura e de reconexão com essas formas de vida e de pensar, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Não sei o que a Eva pensa, e a Eva caiu, né? Estou procurando ela aqui, ela caiu. Enfim, vamos ver se ela volta. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, né? De não ter do selvagem, né, da ideia do selvagem, ele não tem um caráter de punição. Isso é uma coisa que vem do cristianismo. Que a gente aprende que aquilo tem um caráter de punição, né? E uma outra questão que eu queria perguntar para Eva, vamos ver se ela retorna, né, é dentro dessa questão, né, do feminino, das mulheres, como é que é o processo de iniciação para os potiguaras? Então, como é que se dá esse processo de iniciação? Porque eu acho que essa linha, né, que ela pegou da questão da mulher, né, do feminino, como é que isso acontece dentro da etnia, né, que eu acho que seria bem interessante a gente poder conhecer um pouco, né? O microfone está aberto enquanto a gente aguarda por ela. Opa, tá voltando. Oi, Eva. Caiu Oi, de novo, foi. foi, caiu. E agora caiu alguém também, que eu não sei quem foi, mas alguém caiu. Então, deixa, enquanto você, né, a gente estava te aguardando, né? Então, eu estava dizendo que uma outra coisa que me passou é que, pensando a questão da mulher, né, eu fiquei pensando como é que, qual é, se tá mantido, né, mas qual é, por exemplo, o ritual de iniciação das meninas para a etnia, né? Como é que é a iniciação das meninas? Eu fiquei com vontade de saber um pouco. Não sei se você pode contar para a gente. Bem, cada povo tem suas tradições, certo? Uhum. Algumas não podem ser faladas, porque elas só podem ser faladas entre as mulheres. E há coisas que só as mulheres sabem de um povo e os homens não sabem do mesmo povo. Assim como tem coisas que só os homens sabem e as mulheres não sabem. Mas isso vai mudar de povo para povo. Então, o povo potiguara, nós temos o povo potiguara, né? Hoje em menor grupo, porque antes era em todo o litoral, começando onde é Pernambuco, Paraíba, subindo Rio Grande, Ceará, né? Tudo terra de potiguaras, junto com outras etnias, mas bastante potiguaras. Então, no nosso povo, as mulheres, elas têm uma relação com as meninas e idosas voltadas para uma visão matriarcal do corpo. Então, por exemplo, as meninas, as mulheres, elas têm todo o direito de decidir pelo corpo delas, se elas querem ter filhos ou não. E os filhos do mesmo povo, no caso o povo potiguara, aquela criança, ela não pertence só à mãe, ela pertence à aldeia. Então, essa iniciação de uma menina não é apenas da família, é de todas as mulheres. E é isso que eu acho importante, sabe? No povo ticuna também é da mesma maneira. Então, as mulheres,
quando a menina ela chega aos 12 anos, né? Geralmente é a partir dos 12 anos que tem esse processo de iniciação dela enquanto mulher. Algumas já escolhem com quem vai casar. Elas mesmas escolhem. Alguns chegam a casar aos 14 anos. Casar mesmo, na, na aldeia e fora da aldeia. Mas tem todo um processo de amadurecimento para isso. Inclusive, qual é o amadurecimento que a cosmovisão pede do povo? Que as mulheres saibam lidar com a água, com a terra, com o fogo e com o vento, que a gente não reconhece como elementos, mas como irmãos. A terra é mãe, o rio é avô, as árvores são as irmãs mais idosas, os animais são nossos irmãos, todos. Então, por exemplo, tudo isso é iniciação matriarcal. Por exemplo, existe também os nossos encantados, que nós temos que respeitar. Uma delas é a comadre Fulozinha. Não sei se vocês já ouviram falar. A comadre Fulozinha. Então, a comadre Fulozinha é danada, viu? É danada a comadre Fulozinha. Inclusive, vou lá dar um spoiler. Aí no livro de Jurema tem umas traquinagens que a comadre Fulozinha faz, viu? Ela bota para arrear. Então, a comadre Fulozinha, ela é muito amiga das mulheres, certo? E ela detesta os homens. Então, ela sempre protege muito as mulheres. Só que para ela não fazer as traquinagens com os homens têm que pedir licença para entrar na mata, por exemplo. E para entrar na mata, ele tem que dar alguma coisa. Então, ele tem que dar para ela, primeiro porque ela é muito caipora, ela gosta muito de fumar cachimbo. Então, tem que dar um pouco do fumo, não fumo, botar um fumo bom, ainda bem que botar um fumo porqueira, não. Botar um pouquinho de fumo, um pouquinho de mel, que ela gosta muito de mel. Então, mas isso é sério, viu? Ninguém entra na mata sem botar fumo, sem botar o mel, não. Porque se você não fizer isso, se você entrar na mata sem pedir permissão à comadre Fulozinha, você vai se dar mal. Vai acontecer tudo que não presta com você, viu? E pode ter certeza que acontece, viu? Porque as histórias que a gente ouve e que a gente vive é fogo. Inclusive, lá mesmo aqui no Gamboa, que tinha uns cavalos, a comadre Fulozinha, minha filha, sabe o que ela fez com os cavalos? Ela fez foi trança do cavalo, no rabo do cavalo, que foi a coisa mais difícil para desatar os nó das tranças da crina do cavalo. É. E outra coisa, ela não gosta que mulher faça trança. Só quem pode fazer trança é ela, viu? Só quem pode fazer é ela, aí ela não gosta, certo? Agora, se você fizer isso que eu falei, pedir licença a ela e entrar bem direitinho na mata, você vai ter uma boa caça, você vai voltar com muitas frutas, com muita mangaba, que aqui nós temos a nossa terra de muita mangaba, com muita goiaba, com muito caju, você vai pescar muita coisa boa, entendeu? Mas você tem que obedecer a comadre Fulozinha, viu? E isso é muito sério, nosso povo leva a sério, viu? Então, depois de Jurema, vem comadre Fulozinha. Então, são, viu? São momentos assim da nossa cosmovisão. E uma coisa que é importante chamar a atenção, que a comadre Fulozinha, ela é pequenininha, do cabelo comprido,
e ela só anda nua pelas matas e fumando o cachimbo dela, entendeu? E uma coisa que... E muita gente já viu com Maria Florzinha. A questão é que estamos falando da questão selvagem e, ao mesmo tempo, da iniciação da menina. É visto como isso. Por exemplo, o parto, para nós, indígenas, deve ser dentro d'água. E se vocês forem ver os partos contemporâneos, chamados humanizados, são dentro d'água. E isso era o que chamava a gente de selvagem. Outra coisa também que chamava a gente de selvagem era a forma como as mulheres se escolhiam seus maridos. Algumas etnias, a maioria delas, quem escolhe são as mulheres. E em algumas, a mulher pode ter mais de um marido. Inclusive, um só para cozinhar para ela e cuidar do menino, um para ela dormir com ele, na maioria das vezes é o mais novo, entendeu? E um para cuidar da roça. Isso é a maneira matriarcal de manter a aldeia próspera e não faltar nada para ninguém. E ninguém briga, viu? Ninguém briga, ninguém briga, ninguém briga. Então, quando a mulher está na frente desse movimento, as coisas fluem bem melhor. Entendeu? O homem. Você está rindo, Ju, mas é verdade. Inclusive, houve um documentário, eu vou procurar para mandar o link para vocês, de uma parente que ela tem 3 maridos. Mas quando ela ria, ela não tinha quase nenhum dente. Agora o pessoal diz assim: ah, fulana, eu vou ficar bonita para arranjar marido. Tá aí, ó. Primeiro porque o significado de beleza é totalmente diferente para nós. Totalmente. Uma mulher, para ser bonita, ela... Primeiro, as mulheres indígenas se cuidam muito bem. Elas se cuidam muito com óleo de coco, né? E a minha avó passava óleo de coco em tudo. Ela passava no cabelo, ela passava nas pernas, no rosto, entendeu? Usava para fazer comida, fazia farofa de óleo de coco. Aí um dia desse o povo aí falando, não, use óleo de coco, deixa o óleo de soja. A minha avó já sabia disso, ó. Muito antes das caravelas chegar aqui, entendeu? Então, assim, por quê? As mulheres, elas usam o urucum, gente, que a gente passa no rosto, aquilo ali é uma coisa dos deuses. Quer ter uma pele bonita? Meta urucum. Meta urucum no corpo todo. Entendeu como é que é? Porque o urucum ele é rico em vitamina A, vitamina E. Além disso, ele funciona como repelente. Entendeu? Ele protege a pele de várias coisas. E de tudo. Entendeu? As mulheres, por exemplo, que moram mais em lugares mais tropical de floresta tropical, elas não usam sutiã. Então, o que elas fazem? Elas botam o urucum nos peitos. Menino, olha, se um dia vocês quiserem tomar um banho de urucum, é o seguinte: vocês vão para Brasília no mês de abril para se encontrar lá com as manas na ATL, que chama-se Acampamento Terra Livre. Aí lá tem umas panelas de urucum feita com óleo de coco. Menino, pensa na coisa boa e cheirosa. Olha, é de manhã cedo, é 4 da manhã. 4 da manhã começa o banho. Primeiro vai o banho com a água, né? Com as ervas, para tirar os mal olhados e tudo mais. Outra coisa que também está dentro da iniciação da menina. Tem que saber o uso das ervas. Erva para abrir caminho, erva para tudo. Aroeira para isso, alecrim para aquilo, manjericão para isso. Mas a menina sabe de tudo, tem que saber.
Isso aí é iniciação para nós. A ciência das ervas. Aí também tem a ciência das águas. As águas correntes do rio e as águas também salgadas. Tem as águas de banho com sal grosso e tem o banho de asseio. Tudo que mulher tinha, de corrimento, de não sei o quê. Nunca! As mulheres não têm isso, porque qualquer coisinha era aroeira. Aí hoje você vê a Natura fazendo sabonete de aroeira, como se a gente não soubesse. Ah, coitado, entendeu? Amêndoa, óleo de amêndoa, menino, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, o urucum é de 4h30 da manhã, tomando banho todinho, se passando no rosto todo, todo, e nos peitos, entendeu? Aí depois que tá toda urucuzada, né? Aí vamos rezar, que no caso é as cantorias, entendeu? Isso é criança, é menina, é tudo junto. Tem isso de idade. As mulheres que não quiser ficar nua, não fica nua. Mas geralmente as mulheres não usam sutiã, porque sutiã incomoda demais. Então elas pintam os peitos tudo, entendeu? E algumas usam as saias que elas mesmas fazem. Calor, gente. Quem mora dentro das florestas, que vai, ó, presta atenção, que vai cuidar da roça, essa coisa que falam de agrofloresta, o nosso povo faz há mais de 10 mil anos aquilo. Elas plantam, gente, a macaxeira ao lado da bananeira. Elas plantam feijão ao lado dos pés de macaxeira. Então, o que esse povo ensina aí, a gente já sabe há um tempo. Então, quando elas vão para o roçado, elas vão já com o banho de urucum. Por quê? Para não ter picada de mosquito, de butum, para não ser queimadura de sol, entendeu? E depois que o urucum seca no corpo, aí fica, a pele chega a brilha. Porque o urucum, ele sai na água. O jenipapo leva uns 15 dias, o jenipapo. Então, o jenipapo, que elas fazem os grafismos no corpo todo, nas pernas, porque esse grafismo aqui, esse aqui é esse aqui é o da borboleta que eu botei, certo? Então, elas escolhem o grafismo, porque ó, o da borboleta, ele Oi, Eva, você está simboliza ouvindo? momento Eva, de você, entendeu? Eva, Então, existe grafismo que mostra que a menina está menstruada. Diga. oi, Oi? não, não, quando Oi? você falou do grafismo da borboleta, sumiu para gente. Então, esse grafismo aqui é da borboleta. Ó. É um grafismo que ele tem uma ponta para baixo, uma para cima. Então, esse grafismo, vários povos fazem. Agora, o grafismo do meu povo é, é, é esse aqui, ó, viu? É o da colmeia, que simboliza para nós união. Nós temos outros grafismos, que é do povo potiguara. Esse é do povo potiguara. Então, elas fazem grafismos. Por exemplo, tem grafismo que é para mulher solteira. E só mulher solteira pode usar. Tem o grafismo que é para mulher casada. E tem o grafismo, por exemplo, que você usa, a mulher que está menstruada, ela não quer que o homem nem chegue perto dela. Então, por exemplo, se ela quer conversar, ela bota um risco aqui, ó. Um risco. Aqui. Ela diz que pode estar a fim de conversar, mas se ela tiver com risco aqui, não chega nem perto. Então, assim, esse negócio da mulher ter TPM,
as mulheres indígenas, elas ficam na delas, no canto delas, e os homens têm que respeitar, tem que respeitar. E não tem esse problema de divórcio, gente. Para que complicar a vida com divórcio? Não quer viver, cada um muda de oca, vai para uma oca, outro vai para outra oca, acabou. Um vai para o outro barraco, outro vai para o outro barraco, acabou. Entendeu? E os filhos todo mundo cuida. Tem isso não. É assim, tá? E é uma coisa que não foi levada em consideração pelos governantes do país. Por quê? Como eles achavam isso coisa de selvagem, que isso era coisa apenas de animal, entendeu? E eles criaram o casamento, a certidão de nascimento e um monte de coisa. E aí, agora eu vou dizer uma coisa que vocês talvez fiquem meio assustados. Quando começaram a proibir que a gente usasse nome do povo, nome da gente, por exemplo, meu nome é Eva Potiguara. Potiguara é o meu povo, minha nação, certo? Mas o certo era que tivesse lá no meu registro Potiguara. O meu nome era para ser, por exemplo, Murici Potiguara. Murici Potiguara. O meu nome indígena, Murici Potiguara. Só que acontece que não aceitaram. Agora estão aceitando, depois de muito movimento. Agora, o que eu quero dizer com isso? Da onde é que surgiu o tal do da Silva? Vamos agora fazer um exemplo do tal do da Silva. Então, por exemplo, meu povo estava lá naquele território, foi invadido pelo coronel. Né? O coronel matou os homens, deixou viver as mulheres e as crianças. É assim que acontecia. Aí o que ele fazia? As crianças eram catequizadas numa escola. Iam trabalhar na lavoura também, as crianças, eram escravizadas também, a não ser muito miúda. As mulheres eram aproveitadas na cozinha, na lavoura, e as mulheres que estavam, segundo eles, vamos dizer, como diz assim o bicho, né? Tá cevada. Ouviu falar desse termo cevada? Ah, aqui tem muito aqui no Nordeste. Ah, olha, fulano tá cevada. Aquela galinha tá cevada. Aquela vaca tá cevada. Cevada é ceva. Tá, comeu bem, tá muito bem de saúde. Aí era para quê? Abater Eva, para ter filhos daquele que era. Aí, por Eva, exemplo, digamos que o oi. coronel era Silva de Araújo. Não, não, Tá me vendo agora? agora sim, não, é que deu uma cortada, agora sim, pode falar. Ó, ó, por exemplo, às vezes nasce Silva, né? Então, o padre vinha, né? O padre dizia, esse aqui é da Silva. Por que da Silva? Porque o coronel chamava Silva de Araújo, porque ele é dele. Então, é da Silva. Então, é João da Silva. José da Silva. Oi, Eva. Tá demais hoje, né, gente? Tá, tá. A gente ouviu até Isso você é porque eu falar. estou falando dos coronéis. Né? Os coronéis devem estar com a bexiga deve se mexendo no caixão. Os ossos, o resto dos ossos. Entendeu? Então, muita gente tem o seu sobrenome Hum, dos Santos, da Silva, entendeu? Esses sobrenomes eram nomes de pessoas. Rodrigues era nome de um homem, entendeu? Nomes como, por exemplo, Cláudio. hum. Esses nomes não eram sobrenomes, eram nomes. Silva era nome de uma pessoa. Então, nós trazemos na nossa identidade, no nosso CPF, a marca do patriarcado.
a marca dos abusos. Uhum. E nós somos registradas como bichos amansados. Amansar. Vamos amansar esse cavalo selvagem? Vamos amansar essa potranca? Uhum. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui tem uma ligação com essa obra que vocês leram. Por quê? Porque esse mundo que está caindo foi um mundo criado como mercadoria. E nós, mulheres, nos tornamos objetos de mercadoria. Quanto vocês sabiam que muitas mulheres eram trocadas por vacas e Uhum. cabras? Imagina, rapaz, muitas mulheres eram trocadas assim, entendeu? E mulher nunca era nada, né? Nada ninguém, né? E se fosse negra ou indígena, não prestava. Aí que não era nada mesmo, não era nem gente, né? Não era nem gente. Olha, hoje em dia se fala muito também no IBGE, que é um outro problema sério, sobre pardo. Uhum. Nosso Brasil não tem pardo, mas eles botaram o nome pardo. Por quê? Não sei se no registro de algum de vocês tem lá parda. Por quê? No meu tem. Para não dizer que eu sou indígena. E aí, o IBGE junta os pardos com os negros e diz que pardo e negro é a mesma coisa. Aí o que ele diz? Que no Brasil tem mais negros do que brancos. Mas, na verdade, nessa terra pindorama tem mais indígena do que europeu. Eu tive agora em Portugal e uma outra colega que lançou um livro, ela é do Rio Grande do Sul. E muita gente do Rio Grande do Sul tem sangue guarani. E eu descobri isso pela poesia dela. Ela leu o meu livro, a Bia Ayala, isso aqui, né? Aí eu não conhecia ela pessoalmente. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram e me pediu para. Por enquanto, eu não posso dizer o nome dela, só depois que ela fizer a retomada. Então, o que, que acontece? Ela disse: Eva, eu quero que você faça o prefácio do meu livro. Digo, como é que eu vou fazer um prefácio de um livro de uma pessoa que eu nunca vi? Aí ela mandou o livro para eu ler em e-book, né? E quando eu comecei a ler o livro dela, eu disse: essa mulher é indígena. Não tem cabimento de uma mulher ter uma escrita dessa sem ser indígena. Não tem, gente. É impossível. Eu lia coisas que só uma mulher indígena podia escrever aquilo. Aí eu peguei e fui conversar com ela, porque eu precisava conhecê-la para poder fazer esse prefácio. Aí eu conversei com ela, disse, realmente, a minha avó... Aí ela começou a dizer, a minha avó era indígena. Aí eu pergunto, se sua avó era indígena, o que diabo você é? Aí ela, pois é, Eva, eu tenho medo de dizer que sou indígena, Eva, porque eu sou branca. Eu digo, você sabia que tem indígena mais branco do que você? Sabia que tem indígena de olhos claros? Sabia que nós somos 305 etnias no Brasil ainda, mas éramos 1.000? Éramos 1.000. Hoje somos 305. Tem indígena de cabelo loiro, tem indígena branco, e tem indígena de pele muito vermelha, da cor da terra vermelha. Entendeu? Vai ter indígena que vocês vão encontrar de cabelo liso, mas vai ter indígena encontrar de cabelo enrolado. Entendeu? Por quê? Porque são muitas nações, são muitos povos, gente. Porque botaram na cabeça da gente que o índio é aquele que foi, sei lá, um pé de pau. Então, assim, botaram uma ideia de índio, que nem índio tem no Brasil, nunca teve índio no Brasil. Índio é uma palavra da tabela periódica de química.
índio, Uhum. entendeu? Mas tem povos originários, e o mais próximo que chega a nós é indígenas. Então, eu vou sacanear mesmo porque já me chamaram muito de Índia, entendeu? E os cabas safados escroto que esculhambaram comigo, eles disseram que eu era hiena de cocar. Foi isso que eles me chamaram. Hiena de cocar. Entendeu? Eles pegaram uma foto minha no. E botaram a minha foto, viu? Botaram a minha foto, que eles pegaram no Google, que eu estava em Portugal, foi em 2018 essa foto, eu acho, que eu fui participar da Academia de Núcleo de Arte e Literatura de Lisboa, na LAP. Aí, na hora que eu fui, eu botei meu cocá potiguara. Aí eles colocaram assim, ao lado da foto, hiena de cocá. Foi duro, viu? Hiena de cocá. Então, manas, eu queria agora ouvir vocês. Eu acho que eu falei demais, vocês devem estar muito cansadas. E, assim, eu queria que também vocês falassem, e também a Beth, da onde vocês ouviram falar de Eva, o que que vocês conhecem do meu trabalho. Eu queria que a gente trocasse essas figurinhas assim. E o que que vocês acharam do que eu falei até agora? Porque eu me deixo muito levar pela intuição, sabe? Nós, mulheres indígenas, acreditamos piamente na intuição. Vocês nunca vão me ver ensaiar para nada. Eu fiz meu doutorado direitinho como a academia pediu, né? Que eu tinha que seguir todo aquele ritual. Mas antes eu faço minha meditação, eu Uhum. tento receber todas as vibrações que vocês vão emanar para mim e tento emanar coisas boas para vocês, porque nós temos que nos ver como sistemas vivos. Assim como o vento vibra, nós vibramos de outra maneira. Assim como o fogo vibra, nós vibramos de outra maneira. Assim como a água vibra, nós vibramos de outra maneira. A terra o tempo todo vibra. Agora você imagina que dentro de nós tem terra, Uhum. tem sais minerais, tem bastante água. E dentro de nós tem um grande milagre,